O que é Deus? Deus, em essência, é inexplicável. A nossa mente humana ela não consegue formatar, por exemplo, o que é infinito, o que é eterno, o que é intangível. A gente inventa alguma coisa na nossa mente para tentar entender coisas que não são entendíveis. Então, como a gente entendeu mais ou menos o que é Deus? Quando há 2000 anos atrás passou pela Terra um homem chamado Jesus, que veio como filho de Deus, ou seja, como imagem e semelhança, como Deus seria em carne, e passou tudo o que Deus faria se fosse ser humano. Então, ele perdoaria, ele amaria, ele não julgaria, se alguém desse um tapa nele, ele não ia ficar com raiva e dar outro, ele ia deixar para lá. Ele ensinou tudo como fazer. É lógico que está tudo escrito, a gente sabe o que fazer, só que na hora a gente não consegue. Por causa do nosso orgulho, que é o maior inimigo do ser humano, é o orgulho, a gente prefere retribuir o tapa sabendo que não tinha que dar. A gente prefere ficar com raiva e odiar ao invés de amar. A gente prefere não julgar a pessoa, apesar de saber que a gente também está cheio de coisa para ser julgado, mas a gente prefere julgar o erro do outro. Então, Deus ele é uma força invisível que comanda absolutamente tudo. É para quem eu direciono minhas orações e a minha meditação de manhã. É a sabedoria do universo. Então, qualquer coisa que você queira saber e não sabe, ele sabe. Então, se você aprender a se comunicar com essa sabedoria infinita, com essa força que controla tudo, a sua vida é mais fácil. E a maior esperança de quem acredita em Deus é a vida após morte. Então, esse ano, por exemplo, eu perdi minha mãe. É muito doloroso, mas não é doloroso ao ponto de eu tentar desistir da minha própria vida, porque quando eu estava lá no pior momento, que é o velório, para o enterro, eu lembro de ter falado para ela, a gente ainda vai se encontrar, que é a esperança que Deus nos dá. Então, basicamente, eu vejo Deus dessa forma, como uma força que controla tudo e como uma sabedoria infinita que tem todas as respostas que você precisa. Tiagão, e pra você? Cara, imagina se eu te perguntar assim, o que é uma debenture? É difícil de explicar, né? Cara, eu acho que eu não sei responder essa pergunta. De verdade. Porque eu tô num momento de muita reflexão, de muito aprendizado, de muito estudo, né? Inclusive o Brunet, ele é o meu guia nesse mundo, né? A pessoa que me guia, me direciona, né? É utilizado para me direcionar e me guiar, né? Para que eu me aproxime cada vez mais, mas não sei em que momento eu estarei preparado para explicar o que é, por vários motivos. Por um lado, porque talvez isso seja inexplicável, talvez seja algo que, se eu tentar colocar em palavras, talvez seja quase que uma ofensa, de tão distante da definição de Deus de fato, né? E por outro lado, eu acho que talvez seja exatamente o oposto disso, seja tão simples quanto Deus é personalíssimo. Para mim ele é uma coisa e para você é outra, e na minha realidade isso é verdade, né? Então eu não sei te responder, cara. Eu não sei te responder, de verdade. Eu não sei te responder. Eu também não sei não. E eu já tentei muitas vezes e eu não quero mais tentar responder isso. Eu só quero sentir, viver e reconhecer que tem coisas que eu não faço sozinho nem a pau. É isso aí. O Anonymous fez uma pergunta aqui. Foi a Larissa Ramos. Cadê a Larissa Ramos? Onde está a Larissa Ramos? Legal, Larissa. Qual a maior provação de Deus que vocês tiveram na vida? Eita lasqueira. Vou comer pipoca. Em 2014, quando eu quebrei de uma forma muito feia, muito humilhante.
E existem duas coisas diferentes que vocês precisam entender, né? Uma vez teve um podcast teu que eu expliquei isso, a diferença de religiosidade e espiritualidade, né? Então não confunda a religião, que é como os homens decidiram se organizar para ter um relacionamento com Deus. Não foi Deus que criou a religião, você tem que sempre lembrar disso. Os homens decidiram, vamos montar uma religião? Vamos. Vai ser o cristianismo, vai ser o islã, vai ser o judaísmo, vai ser... Os homens decidiram a forma como eles iriam se relacionar com Deus. Então é por isso que não existe verdade absoluta na religião. A espiritualidade é independente da religião, é como eu me conecto com algo maior. Se eu acredito em divindade, se eu acredito que Deus existe, eu estou sendo espiritual. Ou seja, eu estou acreditando algo além do natural. Ok até aqui? Só para vocês não confundirem. Qual foi a pergunta mesmo? Qual a maior provação que Deus... Uma aprovação. Aí, eu fui criado dentro de um ambiente religioso. Ou seja, meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo era de religião cristã evangélica. Eram batistas. Então, dentro dessa religião, eu fui ensinado de que se eu tenho Deus tudo dá certo, se eu tenho Deus eu sou mais que vencedor, que inclusive é um versículo, e tal. Quando eu quebro em 2014, eu duvido da existência de Deus. Afinal de contas, por 33 anos eu aprendi que quem tem Deus não passa por isso. Quem tem Deus dá certo na vida. Quem tem Deus é mais do que vencedor. Como é que pode eu estar sendo humilhado, não sei o que eu vou comer amanhã, estou sendo ameaçado por telefone, e como é que pode isso? Então eu comecei a duvidar de Deus, e eu lembro que, como eu estava caminhando por uma depressão severa, eu me tranquei no quarto e comecei a ler a Bíblia, lembrando que eu nasci num ambiente religioso, ou seja, que a Bíblia era algo comum, mas eu nunca tinha lido. Então é muito bom você saber diferenciar isso. Existem pessoas que estão dentro, tem pessoa que fala assim, eu sou católica roxa. Eu falo, você é mesmo? O que está escrito no livro tal? Ela não vai te responder, porque ela diz que mas ela não sabe nada daquilo. Então, eu comecei, na verdade, a ler a Bíblia a primeira vez, mas não com boas intenções. Eu queria desmentir a Bíblia. Eu vou provar que isso aqui tem algum erro. Eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 66 livros tem a Bíblia, porque eu falei assim, eu vou encontrar uma contradição, vou provar que isso aqui não é verdade, porque se fosse verdade eu não estaria passando a humilhação que eu estou passando. Nesse período que eu comecei a ler a Bíblia com muita atenção, marcando, porque eu queria fazer um estudo para pegar as contrariedades, as contradições, eu acabei tendo a maior experiência que eu já tive com Deus na vida. Porque eu comecei a perceber que tudo que me levou a uma quebra foi justamente porque eu acreditei na religião e não no que estava escrito. Ou seja, eu acreditei no que os outros falavam em nome de Deus, mas não no que estava escrito, que a verdade é o que está escrito, e não o que os outros falam. E ali eu tive uma experiência muito séria, porque eu vi que eu ia ter que consertar um monte de coisa na minha vida. Eu achava normal, por exemplo, mentir se fosse por um bom motivo. Não, é por um bom motivo. Aí a Bíblia fala que quem mente torna-se filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Estava escrito lá, ninguém me contou isso. Eu falei, como é que pode então eu achar que mentir, se fosse por um bom motivo, é bom? Não, não é bom, inclusive vai te levar para o pior lugar que existe. Então, eu lendo, eu tive a minha própria experiência. E a maior provação que eu tive foi essa, porque eu me senti abandonado por Deus. Porque nesse período em que eu estava tentando encontrar contradições na Bíblia, eu não tinha nenhum tipo de sentimento de que Deus estava comigo. Eu estava me sentindo abandonado. E por isso que eu fui tendo essa raiva de eu vou provar que ele não existe. E acabei tendo uma experiência tão forte que eu fiz uma promessa, um voto. E o voto que eu fiz, eu estava quebrado, arrebentado, morando numa casinha alugada horrível, tipo numa boca de uma comunidade. Uma necessidade terrível, a gente já estava há meses comendo macarrão instantâneo. E passando uma situação assim, humilhante no extremo mesmo, no extremo. E nesse dia eu falei assim, se Deus existe, e se tudo que eu estou lendo aqui é verdade, ainda esse ano você vai me levantar, falei para Deus. E quando você me levantar, eu começo a pregar tudo que eu aprendi aqui. E eu falei isso, e semanas depois, uma semana depois, começou a dar uma reviravolta na minha vida.
eu comecei a escrever o livro Rumo ao Lugar Desejado, foi meu primeiro livro sem editora. A gente vendeu, eu e Janine, minha esposa, 52 mil livros de mão em mão, ligando para as pessoas, pedindo para levar nas empresas. Eu dava palestra de graça, isso quebrado. Dava palestra de graça para vender o livro no final. Nesse ano, eu me levantei. Em 9 meses eu paguei a dívida, que era milionária. É claro que muita gente perdoou a dívida, muita gente mesmo perdoou, mas todo mundo que cobrou, inclusive ameaçando, recebeu. E eu cumpri minha promessa. Eu abri um canal no YouTube e comecei a pregar. E hoje tem mais de 130 milhões de visualizações e é um canal só de pregação.